Professor Pacini, é um prazer ter o senhor conosco aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o advento do Livro dos Espíritos, né? Sim. E toda essa mensagem luminosa que Kardec codificou para a humanidade. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e perguntar para o senhor, a história da humanidade ela foi dividida em antes e depois do Cristo. Sim. O que Jesus trouxe de mais revolucionário? Trouxe a ideia, deu a certeza do Deus único e uma mensagem de fraternidade universal, né, que logo nos coloca como irmãos. E o ponto muito alto que eu vejo na mensagem de Jesus é o fato de ele trazer uma religião fora dos templos, completamente atuando sobre a vida, no lar, como eu falei na palestra, ele ensinando, o único lugar que ele falou para orar é no lar, né? E ele não chamou nunca ninguém para o templo, nem determinou a construção de templo algum. Ele tinha como templo a natureza. Tanto assim que a mensagem maior que ele deixou, o sermão, foi deixado no monte, na montanha. Então, o senhor falou exatamente do Sermão da Montanha. Eu queria que o senhor falasse o significado do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um resumo da doutrina de Jesus. Está ali o perdão, o amparo de Jesus. Você vê que eu citei na palestra se estás fazendo a tua oferenda diante do altar, né? Ele lembrou que a criatura no templo, mas que o importante não era a oferenda, ele era apaziguar-se com o seu irmão com quem ele tivesse alguma desavença, né? E depois viesse fazer a oferenda. Então Jesus traz ele está no Sermão da Montanha, principalmente, uma religião para a vida. Quando citei, quando quiseres orar, entra no teu aposento e fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. É a fé raciocinada. Jesus trouxe a fé raciocinada que Kardec reviveu, porque a fé raciocinada nasceu com Jesus. Jesus não foi um místico, ele foi um instrutor, né? Um educador de almas, né? Porque ele não levava a criatura a simples emoção, ele trabalhava com a emoção e com a razão. Por isso é que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na folha de rosto, pelo menos das edições antigas, tinha lá, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, essa a marca da mensagem cristã, que não é uma mensagem mística, é uma mensagem de libertação do espírito, na verdade, até a libertação do templo e do sacerdócio organizado. O senhor falou sobre a libertação, Jesus quebrou vários paradigmas, né? Inclusive de que não precisava de nenhum intermediário para se dirigir a Deus. Exatamente. Isso também foi revolucionário, exatamente, né? Ele fala, naquela fala dele de Mateus 6,6, né? Ora ao teu Pai em secreto e teu Pai que tudo vê em oculto te atenderá. Mostrando ao homem que ele tem condição, a criatura humana tem condição de se dirigir diretamente a Deus, sem a intermediação de ninguém. E nós fizemos o quê? Ao longo dos séculos, fomos transformando a mensagem simples de Jesus em algo complicado, com vários intermediários e vários níveis de entendimento, de conversação e etc. Por isso a doutrina espírita precisava resgatar resgatou, né? A mensagem do Exatamente. Cristo. O senhor falou em Jesus como um pedagogo, né? Como um educador de almas. Como é que a gente pode definir a pedagogia do Cristo? A pedagogia dele se revela em todos os ensinamentos dele, né? Ele ensinava pelo exemplo, né? Ele dava o exemplo. Falou, sede bons, ele foi bom. Caridosos, ele foi caridoso. Imponde vossas mãos sobre os enfermos para os curar, ele impunha. Todas as lições deles foram legitimadas pelo exemplo, né? E como já diziam os latinos, né, há 2000 anos, né, a palavra convence e o exemplo arrasta, né? E ele tocou realmente e deixou a sua marca inquestionável na humanidade
exatamente por causa dos exemplos. Ele não foi um teórico, ele foi um teórico prático, mostrando que tudo o que ele fazia era exequível, né? Não era fruto de retórica. Gente, Jesus já anunciou que ele pediria ao Pai que pudesse trazer o Consolador prometido para a humanidade, para lembrar das coisas que ele tinha ensinado e trazer outros ensinamentos, né? Agora, quais características e qualidades Kardec reunia para ele ser o codificador do Espiritismo? Kardec foi um espírito ímpar na sua época. Ele era um homem de uma cultura imensa. Só pela capacidade, eu me encanto não são com as respostas dos espíritos, a capacidade de Kardec de perguntar e de abordar tantos assuntos, uma gama imensa de assuntos. Você vê ali que ele se revela, né, um pedagogo pela maneira de ele expor, ele se revela um jurista, né, quando ele discute a questão das penas, né, está lá no Céu e Inferno, né? Ele discute direito mesmo, ele se revela um conhecedor profundo das leis sociais, da vida, do relacionamento humano, né? Portanto, um sociólogo, um teólogo, porque ele fala de Deus, fala das coisas espirituais com sabedoria e com base. Enfim, se você pegar Kardec, você tem um leque de atividades que ele desenvolveu, se mostrando verdadeiramente um sábio. Então, a gente falando sobre Kardec e sobre o Livro dos Espíritos, nós estamos comemorando os 160 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Isso. Eu queria que o senhor falasse qual que é a sua pergunta do Livro dos Espíritos. A 222, não é pergunta. Você falou pergunta, eu estou falando que não é pergunta, né? É um ensaio, porque há 6 ensaios de Kardec numerados que não são perguntas. Então, quando as pessoas falam o Livro dos Espíritos tem 1019 ou 1018, de acordo com a maneira de numerar, eu falo que não são perguntas. Há 6 ensaios que são da lavra de Kardec. Por exemplo, da sensação dos espíritos, vários outros ensaios. E o ensaio maior é exatamente esse, que me encanta, é da reencarnação. Por ali ele discute a evolução humana, né, que você pode comparar com a tese de Darwin, que fala da evolução do corpo, e Kardec fala da evolução do espírito, para e passo com o corpo, né, claro. Então, eu acho que essa pergunta, esse ensaio, eu nunca vi ao longo da minha vida, já ouvi muita gente falar muita tolice sobre espiritismo, mas ninguém pegou uma frase do item 222, que é o ensaio teórico das vidas sucessivas, né? Nunca ouvi uma pessoa ou li algo que contradissesse qualquer daquelas afirmativas de Kardec. É uma argumentação granítica mesmo. Não tem como combater. Não tem. O senhor falou exatamente sobre o ensaio, que é a pergunta de número 222, e eu queria discutir um pouquinho essa questão da ideia da reencarnação, que a gente sabe que a ideia da reencarnação ela é muito anterior ao Espiritismo, né? Mas qual foi a contribuição do Espiritismo para a crença das múltiplas existências? Bem, havia a reencarnação na Europa, como aí no Brasil eu conheci. Hoje ninguém mais sai a campo para falar, nem fala bobagem sobre a reencarnação, né? Mas os judeus tinham consciência da reencarnação. Só que a consciência dos judeus da reencarnação era para o cumprimento de uma missão, não era para a remissão do espírito, para a evolução do espírito. Tanto assim que aquele doutor da lei pergunta a Jesus, né, o que devo fazer para ter vida eterna? Ora, vida eterna que ele pergunta ali, ele acreditava na vida eterna, mas ele queria fugir dos ciclos das reencarnações. E Jesus dá aquela lição para ele, né, dizendo que... ele diz, qual é a lei? Ele pergunta, então ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? A lei está lá no Velho Testamento. Hein? No Velho Testamento, Levítico 19, 18, está lá. Amarás o próximo como a ti mesmo.
E outra que eu me lembro agora o número, ele disse, amarás o próximo como a ti mesmo. E aí, faze isto e viverás, Jesus falou para ele. Quer dizer, a lei está aí, você pode seguir. Mostrando que a criatura não era só vinha à terra, como os judeus acreditavam, para cumprir uma profecia, como Elias veio para preparar os caminhos do Messias, né? Não. Os espíritos ensinam que a reencarnação é para nós prosseguirmos a nossa marcha ascensional, a nossa evolução. Daí nós vemos os diferentes graus de intelectualidade e de moralidade das criaturas. Mas estamos todos matriculados ex officio na escola de anjos. Falando um pouco sobre a defesa dos direitos da mulher no Livro dos Espíritos, Kardec, o senhor falou disso, né, que Kardec foi o primeiro a defender os direitos da mulher, dos trabalhadores. Na verdade, eu acho que ele trouxe a defesa dos direitos humanos, né? Também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Bem, falando sobre o direito da mulher primeiro. Jesus foi o primeiro feminista no contexto cristão. Porque ele, no colegiado dele, tinha muitas mulheres, não era só... A maioria das pessoas pensa que era só Maria Madalena, não era não. Se você pegar os evangelhos, você vai ver lá que havia muitas mulheres, né? Joana de Cusa, Lode, a costureira, a avó dela, outras mulheres. Mas até os próprios evangelistas eram machistas. Eu tenho, não me lembro de cor aqui de memória, o relato de 3 evangelistas que falando assim, e as mulheres que vieram com ele da Galileia, vírgula, para o servirem. Então eu falava que a concepção de Jesus era ímpar, porque os próprios discípulos ainda acreditavam que a mulher tinha vindo para lavar roupa e fazer comida. Jesus, então, foi o primeiro feminista. Basta dizer que ele recebeu Madalena, né? No seu colegiado, né? Recebeu Madalena e prestigiou as mulheres mesmo. E o segundo, no contexto cristão, foi Kardec, inegavelmente. Só 9 anos depois da edição definitiva do Livro dos Espíritos, de 1860, em 1869, na Inglaterra, Stuart Mill publicou um livro, Da Sujeição das Mulheres, e é tido esse livro como o elemento que disparou o movimento feminista no mundo. É falso, Kardec tem primazia. Fez antes, quase uma década antes. Quase uma década antes, né? Para a gente terminar, porque assim, se pudesse a gente ficava conversando sobre o Livro dos Espíritos, que é apaixonante, eu queria que o senhor falasse, explicasse uma frase que o senhor disse aqui. O Livro dos Espíritos não é só um divisor de águas, é um marco na história religiosa do mundo. Do mundo, entendi. Por quê? Eu cheguei a essa conclusão por quê? Porque no Livro dos Espíritos, se olhado e meditado e comparado com a tese das outras religiões, elas praticamente desaparecem. Desaparecem. Porque o Livro dos Espíritos abrange todas as atividades humanas. É um livro que leva a mensagem vigorosa de Jesus a todas as atividades humanas. O Livro dos Espíritos discute, né, a aplicação do Evangelho no trabalho, no lar, né, perante a mulher, na sociedade, né, combatendo o duelo, por exemplo, a pena de morte, né, a escravidão, chamando a criatura ao direito de pensar. Das leis morais do Livro dos Espíritos, o capítulo mais longo é a lei de liberdade. Liberdade de pensar e liberdade de agir. A liberdade de pensar foi violentamente cerceada pelos poderes religiosos da Terra. Está lá, tem nas edições comuns, são 20 páginas em que os espíritos discorrem assim, de maneira notável sobre a liberdade humana. Sem liberdade não há progresso, né? O espírito precisa de liberdade para pensar. Liberdade de pensar, liberdade de agir. As perguntas de Kardec, você não sabe o que mais encanta, se são as perguntas de Kardec ou as respostas dos espíritos. Agora, a capacidade de Kardec que tinha para abranger essa gama imensa de assuntos, né? Mesmo porque ele era um sábio, ele lecionava
várias matérias. Eu soube que Kardec, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, fez uma reforma na gramática francesa. Você veja, um homem que falava de astronomia, falava de anatomia, lecionava anatomia comparada. Autor de livros de matemática para as mães de família ensinarem os filhos. Né? Um homem com toda essa capacidade. Super respeitado como pedagogo, né? Sim. Premiado pela Academia de Arras, com um plano educacional para a França, não foi para a sua escola, não. Um homem dessa envergadura, moral e espiritual, né? Não é conhecido. Não é conhecido. Kardec, nos cursos de sociologia, ele se revela um sociólogo. Ele trata de assuntos vivenciados na sociedade. Sociologia, por exemplo, a mulher, o trabalho, a vida em sociedade, ele aborda assim, largamente. Tem uma noção de direito que ele expõe no livro Céu e Inferno de uma maneira impressionante. E ainda tem a Gênese, né, que ele discute, a ciência da época. E eu falo que a visão dele de Deus, né, as religiões da época tinham um Deus menor do que os avanços da ciência de então. A ciência já tinha engolido a religião. Quando Kardec pergunta, né, se sobrepõe a isso, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Né? Quer dizer, está escapando da nossa capacidade de idear. Eu imagino Deus, até onde vai a minha capacidade de ideação? Eu não posso superá-la, né? Mas Deus vai se revelando para a minha visão à medida que eu progrido. À medida que eu vou subindo a montanha, eu vou descortinando horizontes mais largos. Isso é libertador, né? Isso é libertador. O silêncio talvez nos faria melhor ao coração e à alma nestes momentos de sensibilidade divina. Mas todos nós temos que agradecer a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, os exemplos que nos deixou de amor, de resignação, de confiança em Deus, quando ela se ajoelhou e orou ao Pai, que se cumpra na escrava a vossa vontade. E nós, não só a mulher, como todos os seres humanos, precisamos deste poder da humildade, até nos momentos difíceis, de lágrimas, de dores físicas, morais. Precisamos ser um tanto humildes, buscando em Maria Santíssima o seu exemplo de força, de poder, de amor, de perdão, de confiança sublime no Pai Criador. E nós, descuidados que somos da obediência a Deus, do respeito às leis amoráveis que regem os nossos destinos, infelizmente, temos errado muito, porque Deus nos criou para sermos felizes. E a nossa rebeldia, o nosso desconhecimento da razão da vida no corpo físico, nos tem deixado falhar tanto, desrespeitando a beleza que é viver no corpo físico e das oportunidades divinas para fazermos conhecidas as sábias e amoráveis leis do Pai, cujos exemplos de luz nasceram na manjedoura e vêm através dos séculos, falando às almas leais, aos ensinos, falando às criaturas que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver além da matéria, além das paredes e dos tetos frios, para sentirmos de perto o trabalho de Deus que continua acontecendo, de forma invisível aos sentidos materiais,
porque nós somos espíritos eternos, provisoriamente, vivendo a vida física. Então, a nossa obrigação com Deus, com Jesus e com Maria Santíssima é viver a fraternidade cristã dentro de uma moral que ninguém possa nos julgar e nos condenar. Que nós sejamos, através do dia a dia, do vigiai e orai de Jesus, sermos exemplos para que, convivendo conosco ou nos observando, busquem o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E nós, a mulher, tenhamos este cuidado de vivermos a dignidade de Maria Santíssima. Buscarmos fazer paz em nosso lar, a partir dos nossos corações. Viver a moral cristã por onde passarmos, onde vivermos. A mulher é responsável pela mensagem do Evangelho. O Evangelho está cheio de oportunidades para a mulher, porque ela é mais sensível ao chamado do mundo espiritual. A mulher é dona da vida, enquanto o homem é dono do mundo. E a mulher precisa voltar a assumir o seu lar, a respeitar a sua família e fazer compreensão divina por onde passar, respeitando-se para que seja respeitada, distribuindo a mensagem de compreensão, de dignidade de vida, para fazermos felizes os lares da nossa cidade, os lares que formam o nosso Brasil, tão querido, tão amado e tão necessitado de exemplos dignos, de exemplos que daqueles que realmente compreendem a razão da vida, compreendem que estamos aqui de passagem, mas temos deveres com Deus. Foi por isto que Jesus veio à Terra, para nos ensinar a viver e a exemplificar as leis amoráveis de Deus. Amai-vos uns aos outros, veste-os-nos, dai de comer a quem tem fome, fazei aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Com este trabalho de vigilância que Jesus nos aconselha, nós estaremos ajudando os espíritos encarnados, quer dizer, os espíritos que ocupam o vaso físico e os espíritos desencarnados que povoam os nossos lares, as nossas cidades, onde quer que respiremos. Os espíritos se acham com toda a liberdade. Você é que os atrai. É a afinidade. Você é acompanhado, é orientado, é influenciado segundo as suas vibrações, a sua conduta. Para isto, nós temos o Evangelho de Jesus, a luz do Espírito Eterno. Aqui já estivemos, portanto, nós conhecemos tudo, temos deveres com as leis de Deus. Jesus a todos abençoe, agora e sempre. Assim seja.